Cara, a galera que está com o edital aberto é uma galera que tem que ter uma sistemática bacana. Você vai unir essa aula aqui e vai sacramentar os exercícios. Quando tiver algum tipo de problema na hora de resolução de exercício, volta na aula, porque a aula é bem objetiva, bem rapidinha e ela não te enrola, ela vai e coloca. O PDF que está de apoio aqui, o PDF está bem completão. Tá? Tem muita coisa legal dentro do PDF, inclusive alguns exercícios comentados que eu trouxe para você e muita coisa agregada para você resolver a tua vida. Mas você tem que executar, tem que fazer questões, tem que fazer simulados, senão não sai do lugar, beleza? Você vai ficar agarrado. O que eu trabalhei com você aí? Eu trabalhei o artigo 2º. Agora nós vamos trabalhar o artigo 3º e o artigo 4º. Galera, não há edital no planeta Terra que vai pedir o 2º sem o 3º e o 4º, o 4º sem o 3º e o 2º, e o 3º sem o 4º e o 2º. Por quê? Porque isso aqui são as chamadas leis penais no tempo. A lei penal no tempo ela é composta dos 3 artigos em sequência, que tratam basicamente do mesmo assunto. Eu vou trabalhar a lei temporária, ou lei excepcional, aqui no artigo 3º, e eu vou trabalhar o princípio da atividade, que eu acho que é um dos mais importantes da parte geral. Princípio da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja no momento do resultado. Aqui, por exemplo, no 4º, eu vou explicar para você a menoridade penal, que é uma das melhores formas de você explicar isso e soltar na cabeça do aluno para resolução de questão, beleza? E a lei temporária excepcional é gostosa demais da gente movimentar ela, e a gente faz um resuminho aí depois do artigo 2º do Código Penal. Vamos lá. Lei temporária ou lei excepcional. O que diz isso aqui? A lei temporária e lei excepcional diz que mesmo depois de decorrido o prazo de duração da lei, ela continua funcionando, ou seja, ela tem os chamados efeitos ultrativos. O que é ultrativos? Ela funciona mesmo depois do prazo de duração dela ter se exaurido. Vamos fazer o seguinte? Vamos aqui para o quadro fazer uma estruturinha aqui, depois a gente volta para o PPT ali, tá? Para a gente ficar bem dinâmico. Olha só. Um grande exemplo de lei temporária... Eu não vou fazer a diferença de temporária para excepcional não, tá? Eu vou dar um exemplo geral, depois eu faço a diferença ali no PPT. Existiu a Lei Geral da Copa. O que era a Lei Geral da Copa, galera? Você não podia, em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, você não podia fabricar logos, camisetas, símbolos da CBF ou da FIFA, que era crime. Ou seja, e também não podia vender ingresso, se não fossem os originais e comprado direto no guichê. Então o serviço de cambista e o serviço de falsificação de camiseta passou a ser crime. Por que isso? Para proteger, logicamente, interesses comerciais ali. E para provar que o Brasil era um país sério, né? Então, essa lei ela funcionava só durante a Copa. Funcionou do dia 1/1 a 1/6 de 2014 até 31/12 de 2014. Nesse prazo de duração, de 1/6 de 14 a 31/12 de 14, como é que ela funcionou a Lei Geral da Copa? Ela dizia o seguinte: vamos criminalizar logos, camisetas e serviço de cambista. Cara, imagina, o lá em agosto, isso aqui foi bem conhecido, foi um estrangeiro, inclusive, cometeu o crime. Ele fez um trabalho de cambista gigantesco, de comprar tipo milhões de reais em ingressos e revender os ingressos da Copa do Mundo na internet. Foi um serviço de cambista digital, na verdade. E ele instaurou o processo lá em agosto, só que dia 31/12, essa lei, ela por força da própria lei, ela foi auto-revogada. Evandro, por que o nome é auto-revogada? Ela é auto-revogada porque a própria lei diz: eu só vou funcionar do dia 1/6 de 2014 até 31/12 de 2014. Então ela não funciona mais daqui para frente. Então alguém, se cometer a conduta no dia 1/1 de 2015, não responde por crime, porque é considerado fato atípico por falta de lei que criminaliza o fato. Só que quem cometeu o fato nessa época, mesmo depois da lei não estar funcionando, tem que responder.
Porque essa lei, o princípio da a lei temporária e excepcional, olha aí, ela recebe o nome de efeitos ultrativos. O que é efeito ultrativos? Ela funciona mesmo fora do seu prazo de validade, se a conduta foi cometida quando a lei era válida. Qual é a diferença de lei temporária para lei excepcional? Nesse caso da Lei Geral da Copa, era uma lei temporária, porque a lei tinha início e tinha término determinado pela própria lei, tinha data. No nosso caso ali, do 1/6 de 2014 até 31/12 de 2014. E ela tem os efeitos extrativos que expliquei e elas são autorrevogáveis. Evandro, o que é lei excepcional? Lei excepcional é enquanto durar a excepcionalidade. Por exemplo, estado de exceção ou caso de calamidade determinada, calamidade, ou caso de urgência. Vamos dar um exemplo aí. Santa Catarina é muito comum isso. Lá existe temporais onde a área rural é completamente devastada. E para evitar saques, para evitar que, por exemplo, você tem uma calamidade pública lá, né? O prefeito decretou calamidade pública, porque houve uma tempestade, uma tromba d'água fora do comum e, pô, entrou em colapso o estado. Cara, qual é a dificuldade de alguém entrar dentro de um supermercado e pegar compras, essas coisas sem pagar, ou então quebrar uma vidraça e começar a fazer saques? Para evitar isso, existe uma lei que diz o seguinte, ó, se decretar estado de calamidade pública ou estado de urgência, se você andar com qualquer material perecível, comida, alguma coisa, ou qualquer material eletrônico, tem que andar com nota. Você tem que provar de onde aquilo veio. Se você não conseguir provar, vai responder pelo crime. E aquilo, ela não tem data de início e data de fim. A data do fim é dado quando o chefe do Poder Executivo for lá e decretar que não está mais em estado de calamidade. Então, a excepcionalidade e a temporalidade vai de critério temporal. Ou seja, na temporária, o conceito, né? Data de início e data de término na própria lei. Excepcionalidade, data de início, não tem data de término. Por quê? Porque ela vai de acordo com quando durar a excepcionalidade. Essa daí é o conceito básico dela. Tem que saber que tem efeitos extrativos, é autorrevogável, funciona mesmo fora do prazo de validade. Cara, características básicas. Ó, a gente não existe a chamada combinação de lei penal no tempo. A gente não pode combinar. Esse aqui é um tópico que eu vou explicar para você bem suave, tá? Esse aqui eu vou chamar de tópico extra, que a gente vai unir aqui o artigo 2º, a súmula 711 e aqui o artigo 3º. Só para você não ter dúvida, tá? Ó, às vezes, galera, a gente fica com uma dúvida danada qual é a melhor lei e qual é a pior lei, tá? Isso aqui é um tópico extra. O que acontece? Eu tenho uma lei de 2 a 4 anos, e eu tenho uma lei de 2 a 6 anos de pena, aonde a pena menor é de 2 e a pena maior é de 6. E eu tenho uma segunda lei, aonde a pena é de 3 anos, a menor, e a maior pena ela é de 5. A grande pergunta é, qual é a melhor lei? Alguns juízes fariam o seguinte, cara, sempre em dúbio pro réu, né? Vamos juntar essas leis. Vamos pegar a menor lei, a menor pena base, e vamos pegar a maior pena dali e vamos criar uma terceira lei. Vamos combinar as leis no tempo. O STF andou fazendo isso aqui, o STJ também. Ou seja, o judiciário estava legislando, porque quem só pode criar penas é o poder legislativo, é a Câmara e o Senado em lei ordinária. Essa combinação de lei era uma invasão de um poder no outro. Então essa combinação de lei do tempo não pode, tá? Porque a melhor lei é só dada num caso concreto. Por exemplo, o réu primário. Qual que é a melhor lei do réu primário? A primeira ou a segunda lei? O réu primário é a primeira. Porque o réu primário tem a possibilidade de tomar a pena mínima, mas ele não consegue tomar a pena máxima. Então é melhor você colocar a primeira lei. E para o réu reincidente? O réu reincidente não vai tomar o mínimo nunca. Ele sempre vai tomar próximo ao máximo. Então é melhor você colocar a segunda lei. Então combinações de lei no tempo também não vale. Esse aí é um tópico extra que eu soltei para vocês logo após o artigo 2º, 3º e a súmula 711. Beleza? Matamos aí lei temporária e lei excepcional com muita qualidade. Muito rapidinho, mas muito bom. Agora vamos lá. Tempo do crime, galera. O tempo do crime é o maior barato.
Considera-se praticado o tempo do crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Olha só. O nome disso aqui é o princípio da atividade. Primeira regrinha que eu quero dar para vocês, não confunda nunca com o princípio da ubiquidade. Está no artigo 6º. Só vou adiantar para vocês o seguinte, o princípio da ubiquidade é dado sobre a lei penal no espaço. O princípio da atividade é dado sobre a lei penal no tempo. Eu estou trabalhando no princípio da lei penal no tempo. Tempo, atividade, espaço, ubiquidade. Beleza? Não confundam. Então vamos lá. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão criminosa, ainda que outro seja o momento do resultado. O que acontece na prática? Eu dou um tiro no cara. O tiro pegou no peito. Ele morreu 3 meses depois. Qual é o momento do crime? O momento do disparo da arma de fogo ou o momento da morte? Sempre o disparo da arma de fogo. É no momento da atividade. É o momento que comete o crime. Não importa o resultado, morte que veio 3 meses depois. Então, para explicar aqui sobre o tempo do crime, a gente usa sempre o princípio da menoridade penal, né? Eu vou dar uns outros exemplos, mas a menoridade penal é perfeita. Ó, lembrando que a menoridade penal ela é uma das poucas coisas que é absoluta no Código Penal, sendo determinada pelo artigo 26. Considera-se inimputável no momento da ação da omissão, né, como o cara se portava. É o artigo 26 do Código Penal. Só que dentro do 26 ele diz o seguinte, que existe o critério biológico, ou seja, aos menores de 18 anos de idade, não importa se o cara entende ou não, se o critério psicológico funciona ou não. É absoluto, é critério temporal. Menos de 18, ele é considerado estatuto da criança e adolescente, ele não responde pelo crime. O critério biológico, de acordo com o artigo 26 e de acordo com o STJ, ele diz que a maioridade penal se dá a 0 hora e primeiro instante do dia que ele comete, que ele faz aniversário, que ele faz a maioridade penal. Então imagina aqui, no dia 10/10 de 2020, no dia 10/1, 10 de janeiro de 2020, Arnaldo tinha 17 anos. E ele faz aniversário no dia 11/1 de 2020. Que hora que ele faz aniversário, Evandro? 0 hora e primeiro instante do dia que ele completa. Então, à meia-noite e 1 segundo, ele já é maior de idade. Às 23h57, o Arnaldo comete o artigo 157 do Código Penal, um roubo. E ele vai para o parágrafo 3º. Nesse roubo, o que ele faz? Ele fala, ó, vem subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça, ou de qualquer outra forma reduzir a capacidade da resistência da vítima. Ele pega e a reação aqui, eu vou chamar de Guilherme, como diria o meu professor de matemática, o Guilherme, ele vai, comete o roubo no Guilherme, o Guilherme reage, ele faz um disparo na cabeça do Guilherme. O Guilherme cai ferido às 23h57 do dia 10/1 de 2020. E Arnaldo emprega fuga. Ou seja, o que teve ali? Independente de levar o bem ou não, houve o chamado latrocínio tentado. Houve a violência na decorrência do roubo, mas não houve a morte da vítima no momento do crime. Então eu tenho um latrocínio aqui tentado. Latrocínio tentado. Você já sabe que se cair, se vale latrocínio tentado, você vai dizer que é óbvio que vale latrocínio tentado. Só que o que acontece? O Guilherme foi morrer no dia 10/3 de 2020, ficou internado na UTI por muito tempo, e aqui deu a morte de Guilherme. Guilherme morre. Ou seja, eu tenho no dia, às 23 horas, deixa eu mudar a cor aqui para te ajudar. Ó, às 23h57 do dia 10/1 de 2020, onde o Arnaldo ainda tinha 17 anos por 3 minutos, eu tive um momento da atividade criminosa. O resultado se deu 3 meses depois. Não importa o momento do resultado. Porque no momento da morte, Arnaldo era maior. Se a gente considerasse o momento do resultado, ele deveria responder pelo crime. Só que nesse caso concreto, que vale o momento da atividade, o momento que acontece a ação criminosa, nesse caso concreto,
e, por incrível que pareça, de forma absoluta, por 3 minutos, Arnaldo é considerado menor de idade. Por quê? Considera-se praticado o crime no momento da ação da omissão, ainda que outro seja um momento do resultado criminoso. Agora, olha que legal. Existem outros exemplos, Evandro? Existe. Ó, o artigo 121 do Código Penal, parágrafo 4º, diz assim: se você comete o crime contra menor de 14 anos. O que acontece com menor de 14 anos? Imagina o seguinte, eu tenho o A, olha, o A, ele tem 20 anos e ele faz um disparo de arma de fogo no B, que é o A, né? Tem 20 anos, faz um disparo de arma de fogo no B, que tem 13 anos. O tiro pega na barriga, B cai ferido, mas não morre. É socorrido no hospital e isso aqui aconteceu no dia 20 de 1 de 2020, quando o B tinha ainda 13 anos e o B vem a óbito no dia 20 de 3 de 2021, ou seja, ficou internado na UTI por 4 meses e veio a falecer. Eu tenho aqui o momento da atividade, lembra, considera-se praticado o crime no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, então eu tive o momento da ação, e eu tive o segundo momento, o momento do resultado. Em nenhum lugar do Código Penal existe o princípio do resultado. Então o resultado não interessa. O que interessa é o momento que foi disparado a arma de fogo. Agora, a grande pergunta, se eu cometo um homicídio com alguém maior de 14 anos, a pena é normal. Se eu cometo o crime com menos de 14 anos, a pena é mais alta. Eu tenho um aumento de pena, majora. Nesse caso concreto, eu uso a pena mais alta ou eu uso a pena normal? Lógico que eu vou usar a pena mais alta, porque no momento da ação ou da omissão criminosa, ele tinha menos de 13 anos e o artigo 121, parágrafo 4º diz, aos menores de 13 anos, aplica-se o aumento de pena. Beleza até aí? Correto. Fazendo um review aqui rapidinho, ó. O que a gente trabalhou? A gente trabalhou o artigo 3º, lei temporária e lei excepcional. Lembrando, galera, lei excepcional e lei temporária, ela ainda pega os princípios, olha aqui, ela pega todos esses princípios aqui, ó. Eu comecei no artigo 2º, que é a lei penal do tempo, trabalhei o caput, o abolitio crimes, lembrando que o abolitio crimes, ele permanece os efeitos penais da sentença penal condenatória, tira os civis. Eu tenho a irretroatividade, retroatividade e ultratividade de lei, que são as regras gerais do Código Penal. A irretroatividade acontece sempre junto com a ultratividade penal. A retroatividade penal, ela só vale para benéfica e ela usa a extratividade como base. Lei da frente menos grave, lei de trás mais grave, ela retroage para obedecer os dois princípios. Lei penal do tempo do crime e lei não revogada. A ultratividade, de novo, acontece sempre com a irretroatividade de lei, é quando na figurinha a lei da frente for mais leve e a lei de trás for mais grave. Sempre vai ser ultratividade, movimento para frente, e irretroatividade não pode voltar a lei mais gravosa para obedecer os dois princípios, que é a lei penal, a lei do tempo do crime e lei não revogada. O abolitio crimes permanece os efeitos civis, retira-se todos os efeitos penais da sentença condenatória, pode sim vir por decreto, decisão do STF, ok? Que é a abolição do crime. Súmula 711 é a anomalia da coisa, diz que no crime permanente ou no crime continuado, aplica-se o momento da cessação da conduta do agente, ainda que ela seja mais gravosa. Não quer dizer que é mais grave, cuidado com a vírgula. A gente tem também, que a gente bateu agora, a lei temporária e lei excepcional, que só tem 3 formas de cobrar na prova. Primeiro, é cobrar o texto de lei. Segundo, é perguntar o conceito. Lei temporária tem data para começar e data para terminar. Tem que tomar cuidado para não inverter os conceitos. Lei excepcionalidade, não tem data. É quando começar e quando terminar a excepcionalidade. Aí é de acordo com o Poder Executivo, que logicamente são eles que decretam o estado de necessidade e o estado de calamidade pública nas cidades. Efeitos, ele tem também ultrativos, ou seja, mesmo que você cometa o fato e depois a lei tenha sido auto-revogada, porque ela se revoga dentro dela mesmo, objetivamente você tem que cometer o crime. Quem comete o fato logo depois não tem crime, porque o fato é atípico. O que é muito comum aqui é a piracema, a época do defeso. Se você pescar
em épocas que a lei determinou. Se pescar de, salvo engano, de novembro a fevereiro, você responde pelo crime. Depois você não responde pelo crime. Pescou, foi pego, responde logo depois pelo crime, tá? Também tem efeitos extrativos. Deu o conceito aí, colocamos os esqueminhas, não tem como errar, e ele é autorrevogável. E eu dei aqui, para unir tudo da lei penal no tempo, eu dei a combinação de lei penal que não pode ser feito. Tá? Os juízes tinham mania de fazer isso aí que você está vendo na tela. Ele tinha mania de pegar a lei menos grave, a base menos, o topo menos grave e juntar numa terceira lei. Isso está completamente, vou até riscar aqui, ó, completamente proibido. Isso aqui era invasão de um poder no outro. Poder executivo executa, administra, poder legislativo cria leis e poder executivo julga, o poder judiciário julga. O poder judiciário não pode criar leis, tá? Peguei o artigo 4º, o princípio da atividade, e dei 2 exemplos. Dei a menor idade penal e dei também um caso concreto ali, que é o aumento de pena no caso quando você comete crimes contra menores de 13 anos. Cara, tem menores de 14. Tem muito mais exemplos envolvidos aqui. O mais importante dessa aqui, que eu coloquei esse esquemão para você aqui, é porque esse critério biológico, galera, a gente trabalha no artigo 26 do Código Penal, que a gente trata da imputabilidade penal. Na imputabilidade penal eu tenho 2 critérios. Eu tenho o biopsicológico, né, que não basta ser maluco no momento da ação ou da omissão, tem que ser totalmente incapaz de entender ou compreender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, que é o caráter biopsicológico, que é a regra, então ele é volátil, e existe o critério biológico, que só vale para os menores de idade. Ou seja, aos menores de 18 anos, só vale aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E galera, não interessa se é por 1, por 2 ou por 3 minutos. O que conta é o caráter objetivo de quando vira maioridade penal. E a maioridade não dá no momento que você nasceu. Não é porque você nasceu às 20 horas daquele dia que você vai ficar maior às 20 horas. Você fica maior de forma objetiva. Às 0 hora e primeiro instante, isso é decisão do STJ. Evandro, por que está escrito medida de segurança aqui? Porque aos menores de 18 anos não se aplica pena, e sim medida de segurança, que são as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. E só para deixar claro, tá? O adolescente comete ato infracional equivalente a crime. Evandro, o garoto tem 17 anos, sacou a arma, deu um tiro na cabeça do cara, é homicídio. Negativo. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem a referência que é relativa ao crime, mas não é crime, é ato infracional. Ele não pode ficar apreendido até mais do que certa idade. Então ele fica apreendido um tempinho, só depois ele volta para a sociedade, nem réu primário e nem réu reincidente ele é considerado, porque na verdade ele não cometeu o crime. Bem, nessa celeuma toda a gente matou aí a lei penal do tempo, ela é bem extensa e a gente vai seguindo porque tem muita coisa pela frente. Galera, com os editais abertos você pega muito pesado nisso aqui. Meu conselho, monta seus cadernos bem bonitinho, pega, assiste às aulas, dê uma lida no PDF, depois disso, exauriu. O que a gente vai fazer é questão. Bate na questão, bate na questão, errou a questão, volta no tópico. Por exemplo, você tem o artigo 1º do Código Penal, lei penal no tempo, lei penal no espaço, você vai ter o nexo de causalidade, a relação de causalidade, condito sine qua non, a equivalência dos antecedentes causais no 13. No 14, a gente tem o crime tentado, o crime consumado. No crime de existência voluntária, arrependimento eficaz. No 16, arrependimento posterior. No 17, crime impossível. No 18, dolo e culpa. No 19, preterdolo. No 20, erro do tipo. No 21, erro de proibição. No 22, coação moral irresistível, obediência hierárquica. 23, excludente de ilicitude, que está atestado de necessidade, a legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. No 24, é o específico do estado de necessidade. 25, o específico da legítima defesa. 26, a imputabilidade penal. 27, a emoção e a 27 passa esqueci. 28, a emoção e a paixão. Não, 27 a menoridade. 28, emoção e paixão. 29, concurso de pessoas. Quem de qualquer forma concorre para o crime responde nas penas ex-combinado na medida de sua culpabilidade. No 30, elementares e circunstâncias quando elas se comunicam ou não no crime. No 31, você tem as causas que geram as circunstâncias e elementares do crime.
quando elas são de caráter subjetivo ou objetivo, é bem importante para a gente entrar, por exemplo, na parte especial do Código Penal, você tem que entender até o caput e os parágrafos e os incisos. Aí a maioria dos editais a gente pula para o 69, que é crime material, crime formal no 70, crime continuado no 71 e aberracto ictus no 73. Quando você pega todos esses tópicos, você tem que fracionar ele. Porra, matou aqui, por exemplo, comigo lei penal no tempo, você viu a quantidade de tópicos que a gente tem pela frente? Matou lei penal no tempo, montou o caderno, leu o PDF, fez os exercícios. Depois disso, moe em exercício simulado. Você só volta a ver o conteúdo se você errar. Se você estiver acertando constantemente os exercícios, não precisa ficar vendo conteúdo. Senão é ver conteúdo em cima de conteúdo. Na verdade, verticaliza o edital, corta o que você já viu, pau na viola, daqui a pouco você mata todas as matérias e sua aprovação vem aí. Fica com Deus, forte abraço e alô você!